Gravando um vídeo aqui para mim mesmo ter uma referência, uma lembrança aqui sobre ortopraxia, referência à ortopraxia, ortodoxia, o paradoxismo entre a ortodoxia e a ortopraxia, o antagonismo, né? Diferença gigantesca entre a ortopraxia e a ortodoxia é o seguinte. Temos aqui o exemplo de Jó. Jó, no final de tudo aquilo que ele tinha passado, toda a prova que ele tinha passado, ele disse: Senhor, antigamente conhecia só de ouvir falar, ou seja, uma forma só de ouvir, né? Só de conhecer por relatos, por passagens, porque Jó ele é contemporâneo de Abraão. Então ele ouviu falar sobre os fatos que aconteceu antes de Abraão, né? Dilúvio, no tempo de Noé, os patriarcas. Então, está a grande diferença entre ortopraxia e ortodoxia. A ortodoxia é a crença, é a fé, é a maneira de se comportar, é religiosidade, né? Religiosidade. Essa é a ortodoxia. A ortodoxia não é igual a ortopraxia. A ortopraxia já é a vivência mesmo, é viver. Não só a ortodoxia, a ortopraxia. Então as duas têm que ter tem que ter comunhão, tem que ter uma coinonia, tem que ter um elo entre os dois. Não basta ter só a ortodoxia e não ter a ortopraxia. Então temos que ter a ortodoxia, que a ortodoxia é tanto a crença quanto a fé, mas não é a prática. Então são termos diferentes, não são intercambiáveis. Já a ortopraxia não é somente a fé, a crença, mas também a prática. O que difere uma da outra é isso, exatamente isso. A ortopraxia ela equivale tanto à ortodoxia quanto à fé, à prática, a vivência com Deus, viver a vida, de fato, uma vida real, uma vida com Deus. Já a ortodoxia não expressa a ortopraxia. A ortodoxia é apenas alguém que tem um rótulo, né? Alguém que tem um nome de crente, ou que tem um título. É apenas uma nomenclatura, né? Isso não tem valor diante de Deus. Isto é apenas, tudo bem que às vezes no começo eu passei por isso também, não vou ser aqui hipócrita, demagogo, né? Hipocrisia diante de Deus também é algo abominável. Então eu tenho que ser realista e dizer que às vezes a gente começa na ortodoxia, né? Tendo aquela fé meio vazia, aquela crença. A ortopraxia é aquilo que a gente coloca em prática. Para a ortopraxia, a palavra orto quer dizer viver, né? Compartilhar, andar. E praxia é expressar mesmo aquela fé, praticar, praxia. Ortodoxia é ter uma crença, ter valores, né? Princípios dentro daquela religião, dentro daquela fé, daquilo que aprendeu. Então Jó, no final ele diz: Senhor, eu só te conhecia por ouvir falar, agora te conheço por andar contigo. Olha que diferença, a vivência com Deus, o andar com Deus. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e tão precioso foi ele aos olhos do Senhor, que Deus se transladou para si Enoque, né? Não se achou mais, a Bíblia fala, não se achou mais Enoque. Não se achou mais Enoque não foi achado, e ele diz que Deus o transladou. Né? No Novo Testamento, da Brit Hadashah, vai expressar a vida de Enoque já do Antigo, né? Você vê que a vida de Enoque foi tão exemplar, tão ortoprática, né? Viveu tanto a ortopraxia quanto a ortodoxia, que Deus o transladou para si. Abacuque faz menção lá no capítulo 3, né, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, ainda que os currais não tenham os seus bois, ainda que tudo desvaneça, todavia eu, né, adorarei ao Senhor, louvarei o teu nome, eu glorificarei a ti para todo o século. Só que Abacuque ali ele está vivendo uma época que era uma época de ameaça, de manipulação, ele estava prestes a invadir Israel e acabar com tudo. Então ele, diante daquele dilema, ele expressa essas verdades. Porém, Abacuque não viveu assim como Jó, né, na pele, viver na pele mesmo. Quando nós falamos de ortopraxia, nós estamos falando de viver mesmo na realidade.
né, na pele. Né? Jó viveu aquilo que era na pele. C.S. Lewis, né, que foi o diretor, ex-diretor ateu, né, ex-diretor que depois se transformou em um cristão, se converteu ao cristianismo. C.S. Lewis, que fez ali as Crônicas de Nárnia, né, aquele filme, As Crônicas de Nárnia, e fez também aquele livro lá, O Diabo é um Aprendiz. Ele se converteu a biografia dele é o seguinte: a sua esposa, né, na vida real mesmo, a sua esposa teve um câncer no fêmur, veio a falecer, tamanha gravidade daquele câncer. Ele, com a sua esposa nos braços, o pastor chegou até ele, já a sua esposa morta, e disse: C.S. Lewis, nós estamos preocupados com você, porque nós oramos, eu coloquei toda a igreja para orar, nós oramos por você intensamente, e Deus não quis curar a sua esposa, Deus não curou. E C.S. Lewis olha para aquele pastor e disse: não, pastor, eu aprendi uma coisa, que eu não, quando eu não oro para que mude a Deus. Deus não vai mudar com as minhas orações. As minhas orações mudam a mim mesmo. Olha que exemplo aí de C.S. Lewis, né, que era um ex-ateu, se tornou aí um cristão. Então há um paradoxo, né, paradoxal, um paradoxo essa doutrina entre a ortopraxia e a ortodoxia. As duas têm que andar juntas, senão ela não tem um valor total diante de Deus. A ortopraxia é aquilo que está na prática, aquilo que o cristão vive mesmo. Não só professa, como a ortodoxia, você professa uma fé, mas a ortopraxia é a vivência, né? É de fato, como Jó disse, te conhecia de falar, de ouvir, mas agora eu te conheço de andar contigo. Interessante quando nós analisamos essas questões que nos faz ter uma vida diferente com Deus. Então, Jó é capaz de glorificar a Deus quando perde, né? Isso é interessante. Quando na realidade nós temos o costume, né? É normal nós glorificarmos a Deus quando a gente ganha. Quando nós ganhamos, quando nós perdemos, geralmente nós não queremos glorificar a Deus. Jó, ele vai na contramão, né? Jó ele vai na contramão, né? Naquele sofrimento. Até o nome de Jó, né? Quer dizer Yof, quer dizer hostilizado, sofredor, né? O nome de Jó no original quer dizer Yof. Yof, a palavra Yof no hebraico é aquele que sofre, né? Aquele que enfrenta calamidades. Na realidade o nome exato é alguém hostilizado, né? Hostilizado. Jó passa por tudo isso, perdendo seus 10 filhos. Você conhece a história de Jó, perde tudo, perde seus 10 filhos. Depois Deus lhe dá tudo em dobro, né? Então o único aqui que glorifica a Deus e adora quando perde. Isso é paradoxal também, porque geralmente no cotidiano aí, né, na trivialidade, né, é trivial, é comum, é rotineiro, no nosso cotidiano aí, a gente temos o costume de glorificar a Deus quando a gente ganha. Na realidade, quando Jesus também vê a multidão, Jesus multiplica o pão por 2 vezes, né? 2 vezes Jesus multiplica o pão para aquela multidão ali, então a multidão estava interessada no que Jesus tinha para dar, né? Diferente dos discípulos, né? O discípulo não está interessado naquilo que Jesus tem para dar, ele está interessado naquilo que Jesus tem para falar. Por isso que Pedro, quando Pedro indaga ao Senhor, Senhor, o Senhor está perdendo aí, a multidão está indo embora, o Senhor tem uma palavra muito dura, o povo está indo embora, o Senhor tem que abrandar, o Senhor tem que trazer uma palavra mais branda, né? Uma palavra eufemista, né? Que eufemismo é a palavra que abranda, né? A palavra que traz um consolo. O Senhor tem que trazer uma palavra. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se quiser ir também pode ir. E Pedro diz: Senhor, para onde irei? Só tu tens a palavra da vida eterna. E Pedro ele volta atrás e ele sabe que o verdadeiro discípulo, ele quer o que Jesus tem para falar, não para dar. A multidão queria o que Jesus tinha para dar. É paradoxal, não tá bom. A multidão sempre vai querer aquilo que Jesus tem para dar, porque Deus tem nas mãos, né? Carro, chave de carro, casa, bens materiais, ouro, palácio, joias, bens no sentido material. Isso Deus tem para dar também, mas na realidade o que Deus prioriza na vida de um crente, de um verdadeiro cristão, é aquele que primeiro senta aos pés do mestre para ouvir o que ele tem para falar. Cortar atalho, querer
jogar Deus na parede, ninguém consegue fazer isso não. Então vamos entender nesta tarde aqui que tudo isso é paradoxal diante da excelência de Cristo. Paulo refere que tudo aquilo que ele tinha aprendido antes dele conhecer ao Senhor no caminho de Damasco, ele coloca tudo aquilo, todo o seu aprendizado, toda a sua faculdade anterior, nos pés de Gamaliel, dos doutores da época, tudo que ele tinha aprendido antes, ele considera aquilo como esterco, como um esterco ali, aquele esterco ali é relacionado mesmo a fezes, mesmo ao estrume, do ser humano mesmo. Ele fala que tudo que ele aprendeu, ele diz que tudo aquilo ali é esterco diante da excelência, da grandeza, do conhecimento que Deus tinha dado para ele através de Jesus Cristo, que ali, quando Paulo perde a sua visão no caminho indo para Damasco, no capítulo 16, estamos falando agora de Atos, quando ele tem um encontro com Cristo, ou melhor, no capítulo 9, no caminho para Damasco. Então, esta palavra aqui fique ao meu coração, ao nosso coração, não é um vídeo gravado para o colocar no YouTube, mas é um vídeo aqui que eu estou gravando para ficar aqui comigo mesmo, para eu não me esquecer deste paradoxo, deste paradoxal entre a ortodoxia e a ortopraxia. Grande diferença entre você ter a fé, manter a crença e praticar. A ortopraxia é a prática e a ortodoxia é simplesmente a pessoa ter um nome, ou ter uma fé, uma crença, um dogma, E a ortopraxia não, a ortopraxia é diferente. É a prática, a verdadeira fé, juntamente com a ortodoxia. As duas juntas, vivendo, caminhando em uma só linha.